Boa noite, a edição de hoje é especial com a cobertura da TV Câmara no ato de assinatura do termo de compromisso entre o Estado e a União. 45 milhões serão investidos no aeroporto de Passo Fundo. O Governo do Estado, a Secretaria de Transportes e o Departamento Aeroportuário estão determinados a fazer que todos os esforços para publicar o edital até o início do ano que vem. Incansável, o Legislativo Municipal comemora este passo importante que antecede as obras. Amanhã tem que acontecer a licitação e depois da manhã tem que acontecer as obras, início das obras. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos parar. E o que pensam as entidades representativas sobre o futuro? A expectativa é que nós retomemos alguns voos comerciais que nós não tínhamos mais, né, para São Paulo, para Porto Alegre, e que nós consigamos também incluir voos comerciais, né? O Jornal da Câmara já está no ar. Seguindo o provérbio de que a união faz a força, Passo Fundo está prestes a realizar um grande sonho. Estamos falando da reforma do aeroporto Lauro Cortes, que pode dar fim à insegurança dos passageiros sobre as condições de pousos e decolagens e ainda acabar com inúmeros cancelamentos de voos. Mas, além disso, a obra deve trazer perspectivas de desenvolvimento para a região. A nossa equipe esteve no Palácio Piratini para acompanhar a cerimônia que oficializou o compromisso da União e do Estado com o nosso aeroporto. O ato de assinatura do acordo entre o governo do Rio Grande do Sul e o Ministério dos Transportes vai permitir a abertura da licitação do aeroporto de Passo Fundo, o único do estado a receber recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento. Serão destinados 45 milhões de reais para reforma, ampliação e modernização. O primeiro a falar foi o secretário de Transportes, Pedro Westphalen. Por determinação do nosso governador, nós criamos aqui no estado um programa de desenvolvimento de aviação regional, PDAR. Hoje uma realidade. Uruguaiana, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, com diminuição da ICMS, integração estadual num raio de 180 quilômetros, onde nós temos um aeroporto regional funcionando, interligado com a capital ou com as capitais brasileiras, para o governo do estado do Rio Grande do Sul, assim como para toda a comunidade de Passo Fundo, para a Secretaria de Transportes, para todas as secretarias que interagiram nesse processo. No nosso governo não existe ação individual, não existe ganhos individuais, existem ganhos coletivos. Esse é um momento de alegria e convicção, que é mais um resultado desse trabalho, governador, iniciado, em que nós assumimos na Secretaria as responsabilidades em fazer com que se avançasse muito nesse setor aeroportuário. Conforme o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, a obra do Lauro Cortes foi considerada prioritária para o desenvolvimento da aviação regional e fundamental para a integração do Estado e do país. Primeiro, a importância é muito grande. O aeroporto regional é um indutor de desenvolvimento, né? Isso vai beneficiar 2 milhões de pessoas que poderão se utilizar do aeroporto de Passo Fundo, na região norte do estado gaúcho. Hoje, com a assinatura do termo de compromisso e o empenho dos primeiros 5 milhões, o governo do estado já está autorizado a licitar e começar a obra assim que tiver uma empresa vencedora e você não para a operação. Você poderá ter algumas restrições dependendo do horário de obra, enfim, mas o aeroporto vai continuar operando normalmente. O governador José Ivo Sartori disse que o Poder Executivo quer publicar o quanto antes o edital para a concorrência das empresas interessadas. Fiquem certos que a partir de agora o Governo do Estado, a Secretaria de Transportes e o Departamento Aeroportuário estão determinados a fazer que todos os esforços para publicar o edital até o início do ano que vem. Esta é a nossa obrigação. E esta é a nossa responsabilidade. A renovação e a qualificação da estrutura deste aeroporto vai consolidar um maior número
de linhas aéreas e, principalmente, garantir mais competitividade na atração de novos investimentos, inovações na saúde, na educação, no agronegócio, nas indústrias e no aumento do fluxo de turistas. E nós sabemos, prefeito Luciano, da importância disso no atual cenário que vivemos. Os governos devem ser indutores das ações capazes de atrair novos empreendimentos e fortalecer aqueles que já estão aqui. O prefeito Luciano Azevedo agradeceu a todos os envolvidos no processo. Afinal, sem a união de políticos, entidades e da população, o sonho de transformar o aeroporto de Passo Fundo não estaria saindo do papel. É uma grande vitória coletiva da comunidade, das entidades, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, das instituições, todo mundo trabalhando lado a lado para que o aeroporto seja melhorado e ampliado. E hoje aqui nós damos um novo e decisivo passo para que isso efetivamente aconteça nos próximos 2 anos e para que Passo Fundo ganhe o aeroporto que a cidade e a região merecem. Prefeito, no caso do município, quais serão as responsabilidades a partir de agora? Não, a nossa parte está feita, agora cabe a nós acompanhar a licitação que o Estado fará. Nós iremos prestar assessoria técnica, auxílio, colaboração técnica, para que a licitação ocorra o mais rapidamente possível e para que nós tenhamos as obras do aeroporto iniciadas em 2018, que é a expectativa de todos nós e também da Prefeitura. Após a licitação, a obra inicia com melhorias na pista de pouso e decolagem. Toda a primeira etapa de investimentos está prevista para ser concluída até dezembro de 2018. Mas a parceria entre os 2 governos tem prazo de 22 meses. Esse investimento de 45 milhões, 97% são da União e 3% são do Estado. Às vezes isso não passa para a opinião pública. E é preciso passar por uma questão de verdade, por uma questão de transparência. Então, marca sim, como foi dito aqui, pelo ministro Quintela, de que esta é uma nova etapa do desenvolvimento, porque é resultado da união, da mobilização da comunidade e de um trabalho incansável de muitas pessoas. Governo Federal, Governo do Estado, Secretaria de Transportes, Departamento Aeroportuário, Prefeitura, deputados, lideranças políticas e empresariais. E só temos a agradecer ao Governo Federal pelo apoio nas questões referentes à infraestrutura e transportes aqui no Estado. O projeto do aeroporto inclui ainda a construção de um novo terminal de passageiros, um pátio para aeronaves, a implantação de áreas de segurança e da operação por instrumento. Muito obrigado por esta obra que nós vamos receber, se Deus quiser, a partir do ano de 2018. Eu não tenho dúvida nenhuma, o mais importante investimento que a metade norte do Estado terá recebido nos últimos 50 anos. Nós vamos transformar economicamente a metade norte do Estado, numa região ainda mais forte, mais rica, mais pujante, mais importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigado a todos. Acho que nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, é sempre importante dizer, nós precisamos acreditar no Brasil, no futuro do Brasil. O futuro do Brasil é o nosso futuro. Nós precisamos acreditar que o Rio Grande vai continuar trabalhando com seriedade para superar as dificuldades históricas de décadas e que nós vamos todos ter um futuro melhor. Então, viva o Brasil, viva o Rio Grande, mas vamos lembrar sempre, porque hoje é o dia, viva Passo Fundo, a nossa terra querida, que nós amamos tanto. A solenidade contou com a presença de uma comitiva local organizada pela Câmara de Vereadores. E coube justamente ao Legislativo o papel de mobilizar todas as entidades em prol do aeroporto. São anos de luta, de idas e vindas a Brasília e Porto Alegre, de bastante dúvida, mas não houve desistência. Inclusive, uma comissão especial foi criada para tratar do assunto.
Então, chegou o momento de comemorar este passo importante que antecede as obras. Tenho dito que é uma batalha que a Câmara de Vereadores tem intensificado desde 2013, ou seja, da legislatura passada, com a criação em 2 momentos da comissão especial, o ano passado e esse ano. E a gente fica muito feliz por saber que Passo Fundo vai poder contar com esse importante investimento e que isso vai gerar novos incrementos, não só na economia local, mas também na economia regional, e vai possibilitar a ligação da nossa cidade com outros centros do país, em outras rotas. É um ato muito importante para a nossa cidade, porque aqui, por mais que alguns achem e não tenham esta visão desta importância, aqui nós estamos discutindo o desenvolvimento econômico e empresarial e também regional de Passo Fundo, porque nós vamos fomentar a nossa economia, nós vamos dar a possibilidade de que muitos profissionais de outras áreas e de outros estados possam vir até Passo Fundo trazer o seu conhecimento, bem como os nossos, que Passo Fundo é polo na educação, na saúde, e possam então estar indo para outros estados também levar o seu conhecimento. Então é um momento importante que todos nós, Passo Fundenses, temos que comemorar. A nossa felicidade é imensa, né? A luta foi bastante dolorida, cansativa, mas nós nunca recuamos. Nós recebemos bordoadas de tudo que é lado, recebemos portas fechadas que nós abrimos, né? Mas nunca recuamos em nenhum momento. Agora é o momento de nós começarmos a agradecer as pessoas, né? Porque essa luta, ela não vai parar hoje, não. Esse é o passo principal. Mas amanhã tem que acontecer a licitação. E depois da manhã tem que acontecer as obras, início das obras. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos parar. O Jornal da Câmara faz agora o intervalo, mas em seguida retornamos com os outros envolvidos no processo de modernização do aeroporto de Passo Fundo. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o Jornal da Câmara, especial sobre a liberação dos 45 milhões de reais para o aeroporto de Passo Fundo. Como noticiamos, nos últimos anos, muitas lideranças estiveram envolvidas no processo que culminou com a assinatura do termo de compromisso entre o Estado e a União. A Assembleia Legislativa, por exemplo, lançou uma força-tarefa. Além de deputado de Passo Fundo, eu também fui escolhido pela comunidade de Passo Fundo para ser um dos deputados integrantes de uma comissão que foi formada para agilizar o processo do aeroporto de Passo Fundo. E eu gostaria de dizer que hoje é uma data muito importante para Passo Fundo e para a região. A falta de um aeroporto em Passo Fundo inibe muitos investimentos. Eu estava falando há pouco, eu fui a Erechim e tinha lá esses dias um diretor da Mercedes e ele veio a Porto Alegre de avião e viajou de carro até lá. Ele disse, nunca mais. A região precisa ter um aeroporto para que os investimentos, os investidores queiram ir lá para a região. Aqui tu pode verificar que está todo o estado do Rio Grande do Sul hoje presente, porque é uma vitória do Brasil, do Rio Grande do Sul e particularmente de Passo Fundo. Um investimento de 45 milhões, um investimento bom que vai colocar o nosso aeroporto num outro patamar. Eu quero destacar aqui a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, na pessoa do vereador Paulo Neckli, que foi um cara que lutou muito por isso, a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito, do vice-prefeito, do secretário Cadu, a CISA,
a UPF, o CDL, o IMED, enfim, todos os hospitais, todo mundo que lutou muito por isso aí, os deputados da região. Nós fomos um grupo de deputados que tem vínculo com Passo Fundo, que convive naquele aeroporto, eu, o deputado Turra, o deputado Zanquim, o deputado Socella, o deputado Ronaldo Santini, o deputado Tortelli, enfim, um conjunto de deputados que lutamos por esse aeroporto e agora, vendo esse convênio sendo assinado, nós queremos que a obra tenha agilidade. O edital está pronto, falta só colocar a data e publicar. O regime que vai ser adotado é o regime simplificado de contratação, aquele regime que foi utilizado para a Copa do Mundo. Então, ele é menos burocrático, mais ágil. Então, realmente, nós temos a expectativa que, num curto período de tempo, Passo Fundo possa ter um aeroporto à altura da grandeza de Passo Fundo. A cerimônia na capital gaúcha também era um desejo do governo federal. Prova disso é que os discursos se estenderam por cerca de 2 horas. Quem também prestigiou o momento foram os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Os grandes aeroportos estão no litoral do Brasil. Por quê? Porque o desenvolvimento brasileiro aconteceu primeiro no litoral, depois que ele foi se interiorizando. O aeroporto é fundamental para interiorizar o desenvolvimento. No caso agora da metade norte do estado e da capital da metade norte, que é o caso de Passo Fundo, seguramente vai se converter ainda mais num polo de desenvolvimento regional. Mas ali, nos municípios que estão próximos do aeroporto, nós teremos a influência imediata deste fator desenvolvimentista que é o aeroporto. Leva as pessoas com rapidez, os executivos podem ir com facilidade para poder gerir os seus negócios. Enfim, é um fator de desenvolvimento e a metade norte do Rio Grande do Sul vai contar com isso a partir desse aeroporto. O modal aeroviário é um modal muito importante para o Brasil, sendo o Brasil um país continental, país que deverá se colocar também como protagonista no desenvolvimento, não somente da América Latina, mas também do mundo. O Brasil tem potencial para isso e o governo está preparando o Brasil para esse cenário. O aeroporto de Passo Fundo contempla ali mais de 2 milhões de pessoas. É uma região, ministro Maurício Quintela, é uma região toda ali, é um conjunto de municípios. Passo Fundo é a metrópole daquela região norte do estado do Rio Grande do Sul, mas está numa localização estratégica e é fundamental esse investimento de ampliação do aeroporto. Passo Fundo é a capital do norte, né? A nossa capital do norte. Então, Passo Fundo realmente concentra uma quantidade gigantesca de serviços, principalmente na área de saúde, né? Mas também é um centro econômico muito forte. Só que existem regiões mais afastadas no norte do estado que também precisam ter a sua estrutura reforçada. Como eu disse, a metade oeste do Rio Grande do Sul é a que mais empobreceu, né? É a metade, não só que empobreceu, como perdeu população. É a única região que diminuiu a população no Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos, por causa da migração em busca de emprego, de renda, de oportunidade de trabalho. Então, o fato de se desenvolver a aviação regional e não só em Passo Fundo, mas como na metade, todos esses municípios da Bacia do Rio Uruguai, alguns municípios da Bacia do Rio Uruguai, vai promover o desenvolvimento, vai ajudar muito a desenvolver essa região. A nossa cidade tem o 3º maior aeroporto do Rio Grande do Sul. E mesmo com todas as limitações de estrutura, o número de passageiros saltou de 53 mil para 166 mil nos últimos 3 anos. Após a obra, que deve ser entregue até o fim de 2020, a capacidade de atendimento será de 1 milhão de pessoas. E quem ganha com isso tudo? Eu, você e a nossa comunidade. Nós estamos vivendo aqui no Palácio Piratini esta tarde um momento histórico para Passo Fundo e para toda a região, e especialmente para a Universidade de Passo Fundo, que utiliza muito o aeroporto, quer seja com seus professores, com seus convidados, através dos seus alunos, enfim. O aeroporto é a porta de entrada de qualquer grande acontecimento na cidade. E termos um aeroporto de qualidade é uma necessidade para Passo Fundo e para toda a região.
temos absoluta certeza que agora o caminho está bem trilhado e que isso vai trazer muitos benefícios para Passo Fundo e para toda a região. O aeroporto de Passo Fundo já era para estar concluído há muito tempo, porque realmente é uma demanda de uma região, não só da nossa cidade. Temos um divisor de águas. A cidade vai ser outra a partir da conclusão da obra e nós temos certeza que teremos um desenvolvimento regional muito grande. A expectativa é que nós retomemos alguns voos comerciais que nós não tínhamos mais, né, para São Paulo, para Porto Alegre, e que nós consigamos também incluir voos comerciais, né, voos de carga que nós não temos em função da situação da pista. Passo Fundo cresceu e nosso aeroporto ficou aquém da demanda da cidade e da região. Portanto, esses anos todos é uma caminhada de todas as instituições, liderada por vários segmentos da comunidade de Passo Fundo, mas quem ganhou foi todos. Todos ganharam, os 21 vereadores, a gestão municipal, a sociedade de Passo Fundo, a universidades, faculdades que se envolveram nessa caminhada e entenderam da necessidade da reestruturação do nosso aeroporto. Então, parabéns a todos. Passo Fundo já ganha um presente de Natal antecipado. Encerrada a solenidade do aeroporto, é hora de focar em outras batalhas. E foi exatamente isso que fez o Legislativo de Passo Fundo para cobrar investimentos na BR-285. O presidente da Câmara de Vereadores entregou um documento ao ministro-chefe da Casa Civil. Um documento solicitando, então, realmente o valor de R$ 1.800.000 para a duplicação da 285. A Câmara de Vereadores, no seu conjunto, vem trabalhando esse tema há muito tempo e agora, de efetivo, tem um compromisso do governo federal que estará no orçamento para discutir o orçamento de 2019. Nós queremos que não seja discutido, mas que seja evidenciado e efetivado esse valor. Então hoje aproveitamos a oportunidade com todos os colegas vereadores para entregarmos então um documento em nome da Frente Parlamentar, do deputado Capuani, que representa a Assembleia Legislativa, e a Câmara de Vereadores, ao Eliseu Padilha, para que ele dê sequência. Assumir o compromisso que vai olhar com carinho e dar uma resposta então ao seu Moreira e também a Gilberto Capuani e a Passo Fundo. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.